Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. 4h05. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Segundou, hein? Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Chegamos ao dia número 615 do mês de janeiro. Não passa janeiro. Essas piadas, né, que a internet cria. Porque eu nem tô achando que janeiro tá longo assim. É que as pessoas estão acostumadas às farturas de dezembro, principalmente falando de maneira financeira, e aí todo mundo quer que chegue logo o salário de fevereiro. Essa que é a verdade. E fevereiro tem carnaval, tem aquele monte de problema, né? Então já viu como é que é a coisa. Bom, vamos falar bastante de esporte, a nossa resenha de todas as tardes que você já está acostumado. Às vezes falamos de esporte, às vezes não. Mas hoje vamos falar de esporte, até porque tem muita, mas muita coisa para acontecer aqui na Central Brasileira de Notícias. Boa tarde para você, Carlão. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. Vamos debater, dissecar o que foi o final de semana. Bom pro lado verde em Campinas, ruim pro lado preto e branco. Em São Paulo, verde e branco se sobressaiu, né? Venceu bem, polêmica sobre o gramado, Coringão triste, mal. E o meu Palmeiras virou, meu Santos virou freguês do Palmeiras. Tô triste, muito triste. A última na Arena Barueri deu peixe ano passado. É verdade, ganhamos lá. Quase colocamos uma bela de uma água no chope dele. Eu tô preocupado com a população de Indaiatuba. Sábado à noite deu um vento muito forte. As pessoas mal conseguiam parar andando assim, né? Não conseguia se manter numa linha reta, mas foi devido ao vento, né? Boa tarde, Cabelo. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Não, tá chovendo ainda não, mas daqui a pouco vai. Boa tarde, Eliel, Antônio Lupe, Carlão, Fábio, Chaib, onde estiver, plena recuperação, viu, Chaib? Tô vivo. Mas os ventos do norte movem moinhos pelos lados de Indaiatuba. Ainda bem que Papai do Céu nos guia e nos orienta até o rumo do lar seguramente. E que tá seguro também é o sarcófago com gols, trazendo hoje, vou adiantar já, trazendo a Ponte Preta, pra torcida da Ponte ter um alento aí, lembrar alguma coisa boa do passado, sempre aqui no sarcófago. Vamos lá, 4h07, tudo bem, Antônio Lupe? Tudo bem, Eliel, boa tarde a você, a todos que acompanham o Arena CBN. E o Arena, ele chega às 4 horas da tarde, né? Mas a chuva mesmo, ela chega lá por volta das 5 horas, 5h10, porque é justamente o horário que o William Cabelo, ele pega o transporte urbano, o Entu, aqui do Jardim São Gabriel, com destino à rodoviária, ao Terminal Metropolitano de Campinas, onde ele se desloca para o ônibus intermunicipal até a cidade de Indaiatuba. Exatamente. Boa. Ele entra seco e chega molhado. É assim, grande William Cabelo. Fábio Chaib, deu Palmeiras, hein, Chaib? Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Deu Palmeiras no primeiro clássico do ano, né? No primeiro clássico paulista do ano, no Paulistão. O Palmeiras venceu o Santos por 2-1. Domínio total do Palmeiras no primeiro tempo, mas depois o Santos descontou e ficou nisso, né? 2-1, mas o problema no Allianz Parque foi outro, né? Já recorrente história da grama, né? Agora o Palmeiras assumindo isso, assumindo que o gramado não tem condições e pedindo, nunca vi isso, mas pedindo para não jogar no próprio estádio. O Palmeiras dizendo que não vai jogar no Allianz Parque enquanto não for feita a reforma do gramado junto à empresa, né, da W Torre, que faz essa manutenção. O gramado soltando muitas gosmas, né? Os jogadores grudando na chuteira. Tá Tava feio mesmo. Aquilo. O que seria esse produto que o gramado tá soltando? Eu vi as imagens das chuteiras, dos jogadores. Eu, obviamente, nunca fui um craque de entrar em gramados de verdade, né? Poucas vezes. A maior parte das vezes aquela pelada de quinta-noite, quadra sintética. E nunca vi isso, cara. Não. Nunca vi. Até nós que somos peladeiros, né? A grama sintética não em aquelas bolinhas, as bolinhas ficam. Que as esposas adoram, Nossa, né? A hora da máquina de lavar, né? Ficam satisfeitos. É uma maravilhoso. Mas essa realmente agora é um gramado profissional, né? Um esporte de alto rendimento. Eu não entendi o que seria aquilo, parece chiclete. É estranho, uma né? crosta, assim. A empresa que faz a manutenção, que é parceira da W Torre, né? A Real Arenas,
se justifica dizendo que devido à poluição de São Paulo e ao forte calor que está fazendo, Ah, tá de brincadeira comigo. houve esse efeito contrário aí, para poder ficar feio, né? E fica impraticável também. Os jogadores com uma. Quem não viu ainda, procura na internet. Aí é uma gosma que gruda na chuteira. Não, depois que Nossa, inventaram a Juliano- desculpa, ficou fácil, né? O Juliano entrou 11 minutos, não aguentou. Aguentou, tá louco. É meio esquisito. Não, mas Ah, Mas o importante é que no final acaba tudo bem, né? Ah, não acabou não, porque o Palmeiras disse que não joga mais Não? enquanto tá não grande, se resolver a questão do gramado lá. Mas, gente, isso é tudo uma estratégia da tia Leila. Não Ela é. quer usar a Arena Barueri, que é dela também. Não ela é. quer dar movimentação. Mas pra o Barueri. Arena Barueri não cabe em 40 mil pessoas, como tinha ontem no Allianz. Não, mas ontem Não tinha cabe. menos. Não tinha por causa não teve o palco Não. ontem lá ainda? não, Não, 40 tiraram minutos. o palco? Inclusive, o próximo jogo do Palmeiras no Paulistão, que vai ser apenas no dia 8 de fevereiro em casa, como mandante, já foi alterado para a Arena Barueri. Aí, tá vendo? Passou 8 anos. Não, tudo bem, mas business. uma coisa não move nada com a outra, gente. Eu acho que o Palmeiras está fazendo isso porque já há algum chegou, tempo, né? deu um ultimato para que a Arena, Real Arena, aí pudesse fazer alguma coisa e falou: ó, a gente tem até um plano B aqui, mas queremos um gramado decente, né? Eu sei lá, Mas eu não ano consegui passado- ver, eu vou ser muito honesto com vocês. Faz tempo que eu não vejo um golaço na casa do Palmeiras, aqueles de batida de fora, Sim, porque os caras não estão conseguindo acertar o tempo da bola. É, Você não vê o pode gol ser. do Rafael Veiga? pode ser. Ele fez o gol porque ele pegou, errou o chute. pegou de... Se ele acerta o chute, Mascado. vai lá no Bourbon. O que é isso? O shopping que tem do lado lá, não é? Mas há tempos, né, Eliel? O Abel vem falando. Vem, na reta final do Brasileirão. ele foi o primeiro a falar. ele Falou, já gente, falou. esse gramado é horrível. É que ontem eu acho que foi a situação insustentável, né? Agora, algo que eu gostei do Abel, é claro, ele manda no Palmeiras hoje, né? Por tudo que tem conquistado. Ele disse que ele quer participar da reunião com a administradora do estádio, porque ele quer levar para os administradores as reclamações dos jogadores. E ele tá certo. Poxa, se tá. É a W Torre que cuida dessa parte? ou A não? W Torre é a administradora do Do estádio. estádio. E ela Real tem... Arena é é que quem cuida do cuida da gramado. manutenção quando tem show, essas coisas. São eles. Porque se for... Já existe um atrito grande, né? Porque a W Torre também tem que pagar uma grana que já ganha na justiça de Exato. show. Cara, assim, ficou bonito. Tá um embrólio grande. Tá um né? embrólio danado, mas assim... isso tudo já foi planejado. Acho que eles Exato. imaginavam lá na frente, ó, nós vamos ter muito problema por ser uma concessão. Quanto tempo? É 30 anos da Não- W Torre? não me É, atentei. 30 anos, faltam 21 agora. Tá acabando. Tem gente contando. Hã? Tem gente contando, Tem hein? gente que risca no calendário. né? Faltam 20. Era melhor ter feito Minha Casa Minha Vida. É Vamos lá no... isso, ou pegar uma daquela construtora de três letras, que fez já do Atlético Mineiro. né? Não, podia ter feito essa Minha Casa Minha Vida igual fizeram lá no fim de São Paulo, já saindo de São Paulo. Aí você mexeu com coisa. Aí- 4 horas e 13 minutos. No dia 29 de fevereiro, a Ponte Preta entrou em campo. Correto. A ponte entrou em campo. Contra quem? Vou falar. Fala. O Bragantino, o Massa Bruta. Contra o Massa Bruta. E esse ano em que ela esteve em campo, no dia 29 de janeiro, foi o mesmo ano do lançamento de qual música? Dessa aí, ó. Nossa. Rei do gado, né? Nossa, Teve essa no sábado, hein? Teve. Bom, deixa eu ficar quieto. O evento Oscar já Magrini terminou. e Silvia Pfeiffer. Grande música de Leandro e Leonardo, que foi lançada aí, foi no mesmo dia do jogo. Eu achei que você ia falar Léo Canhoto e Robertinho. Pra quem tá acompanhando agora o Arena, todos os dias nós resgatamos um jogo passado. de Ponte Preta e Guarani que eles estiveram em campo em algum momento. E usamos a música como referência pro ouvinte acertar que ano foi. E aí nós estamos ouvindo a bela canção de Ó o refrão, Leandro ó o e refrão, ó o Leonardo. refrão, ó. E- você vem me procurar. Não, pode tirar o Leandro e Leonardo, deixa só o Chaibe cantar, ô, Marcelo. Não quis te dar. Aliás, mais uma vez o pós-jogo do sábado, hein? Foi bom, hein? Meu Deus. Olha. Aliás, a ponte vai pra Itu também, não vai? Não sei, mas se não for, vai ter que ir. A gente pede a mudança de mando. Ô, Lupe, hoje é dia do quê? Cara, Não viu, né? não vi. Então vamos pro intervalo. Marcelo Abreu. Hoje é aniversário do Romário, pô. Sim. É especial Aliás, o também. aniversário do Carlão- Romário, mas quem Carlão- chama,
Quem chamou a atenção foi o Neymar, né? Mas agora eu vou fazer uma pergunta. O Neymar tá me deixando feliz. Depois que eu vi o Neymar, falei, porra, Carudo, quem sou eu, pô? Tô dentro. Tá pior que aquele cupim que nós vimos lá em 4 horas e 15 minutos. Romário ou Ronaldo? Ah, lá vem. Quem você queria no seu time, Cabelo? Romário. Carlão, Romário. Lupe, Ronaldo. Shaibe. Ronaldo. Empatada aqui, hein, gente? Hoje, aniversário de Romário. A pergunta é, se você pudesse escrever um só, que nem o Guarani, tá com uma ficha sobrando Uma ficha aí. só pra escrever. Uma ficha só. Tem os dois ali. Romário ou Ronaldo? Eu vou dar minha opinião, os ouvintes que mandem aí também. Sem dúvida nenhuma. Depois de Pelé, Ronaldo Nazário, grande Ronaldo, coloca o Romário no bolso. No bolso. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Romário- é sábado à noite ainda. Nossa senhora, é Romário, resquício. Romário não engraxa a chuteira de Ronaldo. Nossa. Tá aqui. Manda aí, ouvintes. 991869070, já que é aniversário do Pra Baixinho. começar a segunda bem. Ronaldo ou Romário? Uma ficha só que você tem pra escrever. Quem você escreveria? Ó, tem gente aqui xingando, falando, gente, vocês são muito burros. Ó, o cara falou assim. Olha. É Zezé de Camargo e Luciano. Ah, é? Mas tá com a voz de Leandro Leonardo? né? Não, mas acontece. Obrigado, Cláudio, pela informação aqui. Errar a gente é não sabia, humano. não. Manda aí, 991869070. Pessoal, o gramado do Palmeiras é gramado biodegradável. Ó, já tem uma resposta aqui, Joãozinho. Grande, João Lucas. Tá ouvindo? João Lucas Dionísio. Ronaldo. Todo mundo é Ronaldo. Que? É que tem os saudosistas, né? Os tradicionalistas, os conservadores, que não vão reconhecer que não é porque o cara driblava numa época em que o futebol se corria pra trás, que você não pode entender que tem gente melhor. E o Ronaldo é muito melhor que o Romário. Muito, mas Mas, muito. enfim. Colocaram na água do moço aí. Ô Marcelo Abreu, Ronaldo ou Romário? Ronaldo, obrigado. Daniel França. É só quem não entende de É só futebol quem- que põe no Romário. Aí, tá vendo, Se você Carlão? jogou um pouquinho só, você já sabe. Mas começamos o nosso Arena CBN. Arena CBN. Venha molhar as palavras no Gil Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp Claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Mandar um alô pra quem tá mandando mensagem pra gente. Gente É sempre legal, né? Boa tarde, depende. Pro gol, Romário. Pra elenco, Ronaldo. Não, você tem uma ficha só, hein? É simples. Mesmo com a diferença de idade, coloco os dois hoje em uma partida, um contra o outro, pra ver o que resolve. Adriano de Olambra. É que o Ronaldo ele tá com a dificuldade de um calo, né? Tá Mas bem tirando forte. isso, o Allianz Parque precisa melhorar o gramado e só se o Palmeiras, senão o Palmeiras poderia jogar na Arena Barueri. Bruno Henrique de Campinas, é isso que vai fazer. É isso. Vai jogar na Arena Barueri. O Beto Buzzi de Americana. Ronaldo, lógico. Vai lá. Foi cirúrgico aqui, ó. Foi. Ronaldo, vírgula, lógico. Deu uma cutucada em quem escolheu o Romário. hein?
Mas tudo bem, faz Tem parte. pessoa pra tudo, né? Não. Parmeira deveria ajudar o Corinthians a pagar as marmitas atrasadas. Olha, O Rogério de Sorocaba, grande. Rogério. O Sorocaba tem alguma alcunha? Sorocaba? Porque nós temos Araraquara Morada do Sol, Sim. Tem. É a Manchester Paulista. a Manchester Paulista. Grande. Bem, e bem somos lembrado, hein? bem representados lá. São Bento. Ronaldo, segundo maior jogador da história do futebol brasileiro. Bom, tá Eu sendo, acho que eu essa acho que enquete, não com teve todo respeito, um é uma- voto no Romário. Não teve Romário um. dentro da área, eu acho que nem Pelé. Pelo mas- amor de Mas aí, nossa. A bola não chega na área hoje, Carlão. Carlão. Tem que resolver uns Oi? problemas. A bola não chega na área hoje. Você depende da Ah, construção mas- de jogadas. hoje sim. Hoje a qualidade está muito abaixo. Esse rapaz disse que Romário Dentro da área? nem Pelé. Nem Pelé. Dentro da que área. isso? Dentro Carlão, da área? Desculpa, Vou Carlão. falar pra você, Romário. Dentro da área, aquele quadrilátero. Carlão, agora você rapaz. foi muito Ah, infeliz na colocação. Eu até poderia, observando a sua opinião, eu poderia muito bem concordar com ela. Mas seriam duas pessoas falando besteira, né? Então, ô Shaibi, por que Ronaldo? Explica pro Cabelo pra ele ter uma noção. Eu respeito muito o Romário também, deu uma Copa do Mundo pro Brasil. Mas o Ronaldo tem aquele arranque, né? Aquele faro do gol também, não perdia. Eu gosto muito do Romário também, mas entre os dois eu ficaria com o Ronaldo. Não tenho que falar mal do Romário, mas o Ronaldo pra mim era mais completo, mais centroavante mesmo, dentro da área, fora da área, os dribles, a arrancada dele também. Pra mim marcou muito mais o Ronaldo do que o Romário, e pela forma de ser na vida também. Apesar que isso não conta muito, eu prefiro o Ronaldo do que o Romário. Eu acho que o Ronaldo é aquele jogador completo, cara. O Romário, eu ainda entendo que falta alguma coisa, assim. O quê? De arrancada igual o Ronaldo Pô, não é. 94 ele arrancou pra Arrancou, caramba. arrancou. O Ronaldo, Ronaldo pega não- tudo, o cara. cabeceio do O Ronaldo. Romário Ronaldo sempre tem não fez gol de gol tudo. cabeça. Cabeça, de Não. bicicleta, de voleio, driblando, chapelando. O Romário eu acho muito, sei lá, o Ronaldo ele pega tudo, velho. Muito craque, Ah, também acho. não Muito sei. craque. Se você Melhor- for, se você for melhor na do África mundo. agora, por a foto dos dois, um do lado do outro, qual vai ser reconhecido? O Ronaldo. Não, mas isso Obviamente. Mas aí reconhecimento é uma coisa. Mas né? eu vou ser muito honesto com vocês. Depois da geração de craques que tivemos, Zico, enfim, grandes nomes, né? Sócrates, Rivelino, grandes nomes do futebol brasileiro, o Ronaldo mudou uma geração. Existe a geração mais saudosista e existe a geração Ronaldo. Depois do Ronaldo, não tivemos outro igual. Não tivemos. E o Ronaldo chegou se equiparando na prateleira do Romário, Sim, na sim. prateleira do Rivelino, do Sócrates. Ele se colocou. Mas depois dele não tivemos outro. Eu não. É igual como o Fábio disse, eu não vou criticar o Ronaldo. Isso porque o aniversário é do Romário. O Ronaldo é sensacional. Eu acho que Sensacional. é um dos poucos também que chegaram perto do Pelé, a história de vida, a superação, a Copa do Mundo de 2002. Mas, gente, o Romário foi algo em 94, foi algo absurdo. O que o Ronaldo fez em 2002, o Romário fez em 94. Com a mesma coisa. brilhantismo. Porque ele Com chamou a brilhantismo. responsabilidade e não amarelou. Mas o Não Ronaldo amarelou. fez isso também. Agora, você tá lembrando Amarelou. 98? Você tá lembrando O 98? Romário nunca amarelou. Ah. O que ele prometeu, ele cumpriu. O Wellington, Classificou o ó, Brasil e deu a Copa do Mundo o 94. Wellington Albuquerque deu a melhor definição. Pra gente parar com essa discussão. O Romário era melhor até surgir Ronaldo. Ponto. Tô de acordo com ele. Eu acho que é melhor definição. Um desmerece o outro. Eu acho que Pelo contrário. Tá nessa E, linha. e mesmo quem for melhor ou pior, a diferença é 10 e 9.9. Hoje a gente tem Yuri Alberto, né? Pra Nossa, querer comparar os nomes Já aí pelo vestiu a Brasil. camisa da seleção. hein? Hoje a gente tem Flaco Lopes, a gente tem Luciano. Então, É tudo craque, hein? acho que estamos Hoje é bem, tudo né? craque, né? Tamo bem. Fala o do Santos aí que eu nem lembro mais. William Bigode. Tinha Santos. até pouco tempo o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo ainda é um jovem em projeção, mas hoje, se você for ver, os Não, hoje caiu 4 muito. grandes de São Paulo estão com jogadores que não são Eliel, novos. eu acho que a escassez não é nem brasileira, a escassez é mundial. Mundial. Porque tirando o Cristiano Ronaldo e Messi, Haaland. que ele já, vai falar do Haaland, mas aí o outro vai falar o Mbappé, aí o outro vai falar De Bruyne, aí o outro vai falar... Não tem aquele cara assim, sabe? Não, o e eles não suprassumo. se mantêm, né, Carlão? Não. Você vê, o croata lá, o Modric, foi eleito o Modric, melhor é. do mundo e sumiu. É. O Lewandowski, eleito o melhor do mundo e sumiu. Benzema, eleito o melhor do mundo e foi lá Sim. para as Arábias e O próprio sumiu. Mbappé tá sumido hoje, Exato. né? No Paris Saint-Germain. Já vai E aí pro é Real que entra Madrid, mas- o ponto positivo do Neymar.
porque muito criticado, mas por anos se manteve no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo, talvez ali um pouquinho. Uns 3, 4 anos ele. Mas ele se brigou. manteve. É. Agora, Benzema não, Lewandowski não, esse Haaland por hora até tá indo. porque tecnicamente são jogadores. Tô falando São nível. terminais, né? Não, são jogadores tecnicamente assim, abaixo do Neymar, tecnicamente. Não estou falando hoje, Exato. né? Mas tecnicamente são todos abaixo. Vamos ver aqui, vamos ver a voz do povo, né? Ah, ver aqui. vamos. Os ouvintes É a estão voz de mandando Deus, aqui. é a voz de Deus. Eu prefiro Ronaldo Fenômeno. Obrigado, ouvinte. Ronaldo, sem dúvidas. Alex Leite de Campinas. Carlão, futebol não se faz apenas dentro da área. Por isso, Ronaldo. Cláudio Pérez. Ah, tudo bem, com o respeito. Carlos de Americana. Sem dúvida nenhuma, Ronaldo. Cabelo, você precisa lembrar que o Ronaldo também foi campeão em 94. Com certeza. Vai estudar. Ô, louco! Nossa! Mandou Não, aí você não. estudar. Aí Isso. não, hein, ô Cabelo. Não, Cabelo. Aí não, hein, velho. cara. Aí não. Não, aí eu que vou... isso? Obrigado pela audiência. Pessoal, basta ver o domínio de bola do Romário. Eu prefiro Tempo vai de bola. dormir. Vai dormir é menos ofensivo. né? Romário parece que não tem um que já jogou bola. Marcos de Campinas. Escolheu o Romário. Primeiro voto do Romário, programa inteiro. Então. O Romário é deputado, senador, não é? Senador. Ou eu é acho. deputado federal? Senador. Ó, só dá Ronaldo, velho. Ó, Ronaldo não fazia gol de cabeça. É verdade. Eu não Mandou lembro. aqui o Fábio. É verdade. Quem não fazia gol de E cabeça? nós fomos a uma final de Copa em 94 graças a um gol de cabeça. Ó, o ouvinte tá dizendo que o Salah... E fomos a Copa para 94 graças a um gol de cabeça. Do baixinho. Mas quem tava lá? Quem tava lá? Mas quem entre os- cruzou? E se não tivesse feito o cruzamento, tinha gol de cabeça, Não, e ué. quem tava lá? Não sou eu que tô precisando estudar, não. Hein? Quem- Ah, não morde que é pior, hein? Mordeu. Olha, fisguei um peixão aqui, rapaz. Preciso de outro mulinete. Cadê o Ciro Porto no Terra da Gente? Vamos fazer o Ciro aqui. Parece o pra pescar. Tucunaré, hein? Mordeu É, feio. cuidado aí, porque tem nego que vai pro terra da gente, outro vai pro caminho da roça. Vai pro ouvinte aí, meu caro mano. Mordeu. Boa tarde, galera. Tudo bem? É o Dinho Almeida aqui de Valinhos. Eu acho que é uma disputa boa. Boa. Eu coloco o Romário porque eu vi o cara jogar. Mas Vi é o cara esse o jogar e problema. O cara sabia É esse o que falava e fazia o que falava. É esse o problema. Nada contra o Ronaldo. Não, E é outra, esse o o problema. Ronaldo não põe no bolso, não. Para, né? Não, é esse o problema. Cara, a O gente... cara viu o Romário jogar, ele já acha que é o concurso. Ele já fala, o Romário pra mim e tal. Mas, gente, Eu vi Enfim. Ronaldo, vi. Quantos, naquela época a Romário, bola eu nem vi era Ronaldinho redonda. Gaúcho, é. Quantos campeonatos paulistas o Romário conquistou? Nenhum, porque Pronto, nunca jogou em acabou. São Paulo. Agora, ganhou. O Quantos? Ronaldo foi campeão com o Corinthians ruim. Ainda fez um Parece golaço mais pesado que mais eu. pesado que eu e o Eliel e o Carlão junto. Ah, o Romário foi Ainda, artilheiro do ainda brasileiro. deixou. com 40 Lembra anos. o Triguinho, rapaz? Triguinho. Triguinho parou de jogar depois desse lance. Ah, Ó, o ouvinte mandou aqui, ó. Ronaldo é ligeiramente melhor que o Romário, mas não é demérito pro baixinho. Ô, louco. Mandou aqui, ó. Valdeir, indiscutivelmente Romário. Aí, ó. Chamou a responsa e cumpriu. Boa, simples assim. Pablo Marçal disse que é o Romário, então tô com ele. Deus me livre. Você tá mal, hein, velho? Pelo amor de A Deus. pulseira do cabelo estourou de tanta Não, raiva. Não, ele tá desde o programa tentando colocar essa pulseira, desde o Mas começo também, do programa. Desde a velho. enquete, né? Tá nervoso, tá nervoso. Romário, mandou aqui outro ouvinte. Estamos chegando, hein? Ah, Romário ficava dentro da área e fazia gols. Só que o Ronaldo trazia a bola de fora da área, quase do meio-campo, e fazia muito mais. fazia o Romário também, fez isso. buscava a bola. Ah, fez uma Amaral vez que ou eu outra. diga, né? Pergunta Fez pro uma... Amaral. se- Então, você só lembra de um nome. Eu dou 5 adversários aqui que o Ronaldo humilhou. Você só lembra do Amaral. Não, não, você- Ah, pelo amor de Deus, cabelo. Não sarou ainda, hein? Boa tarde, família. Família eu gostei, porque dá a sensação que a gente faz Ah, parte do que dia a dia gostoso, dele. né? O Henrique, moro em Penápolis. Olha aí. Era pera polêmica. pro Vocês Rio estão Branco. falando de Romário e Ronaldo, mas se esqueceram de colocar na mesma plataforma o Yuri Alberto. Mas não dá, né? Não. Aí fica difícil. Não entra nessa conta nem a pau, hein? O Yuri tem um arranque melhor que o dos dois, né? Mas não. O Kylian, ó, tem nome Então do coloca Kylian ele pra Mbappé. fazer aquelas corridas de carro que tem arranque, não, sabe? não é. O Kylian, lembrou do Arranque. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Neymar só se manteve em alto nível nas festas. Que isso, hein? O pessoal tá Paulada. magoado. Arranque. Na minha humilde opinião, não quero causar nenhuma discórdia no Já programa. causou, já. Nem Romário, nem Ronaldo. Túlio Maravilha. Ele fazia gol, hein, bicho? Não, eu acho que o Nossa. Túlio, se for fazer um pódio, Ronaldo em primeiro, Túlio em segundo e o Não. Romário em Que terceiro. isso. Eu acho que depois de Pelé, só Ronaldo.
Mas enfim, né? Vocês não estão prontos. Não, o Pelé Já nem estão tá, né? provando que não estão prontos para essa discussão. Mais um ouvinte aí, por favor, Marcelo. Enquanto não temos o repórter CBN. Boa tarde, mamonas do esporte. Eu já tô preocupado com o meu Coringão. Faz 4 dias que a gente não é campeão. Vai É, nessa. porque aí. não, mas ganhou. É, mas também faz uns 3 jogos que não vence, viu? Vai Vai nessa. devagar aí. Não ganhou do Ituano e perdeu do São Bernardo. Bernardo. Tem essas duas aí. Com clima amistoso, né? Um clima meio perigoso, meio dificultoso, digamos assim. E falar nisso, Primavera também não tá ganhando não, né, Cabelo? Mas também não tá perdendo. O que já é um Veio avanço. de 2 derrotas e perdeu, empatou, né? Com o Rio Claro. Grande intervenção do goleiro, grande atuação do goleiro Gledson, que pegou o pênalti. Ficou paradinho até o último minuto, né? Ele seguiu a regra, a risca. Exato. Mas assim, o Primavera, no final, no frigir dos ovos, trouxe um bom empate, porque só deu Rio Claro, principalmente no segundo tempo. E o Capivariano? O Capivariano perdeu o São José 1-0, um golaço de falta do... Não vou lembrar o nome do... Pô, Mas o O Capivariano... camisa 10 do São José. Na véspera... João Gabriel. Na véspera do nosso joguinho, o Capivariano perde. Primavera 18 começa de fevereiro, a não perder. 10 da manhã, domingão. Estarei lá. Já há uma mobilização popular. Aliás, em Indaiatuba, que nos abraça, rapidamente, um abraço à galera do Esporte Clube 15 de novembro, completa 75 anos de idade hoje. Parabéns à comunidade quinzista de Indaiatuba, a toda a comunidade. Estarei lá mais tarde, hein? 15 de novembro faz aniversário dia 29 de janeiro? Exatamente, de Indaiatuba, 75 anos de idade hoje, meu caro Fábio Chaib. Não, mas não, ele se inspirou no 15 de Piracicaba. Nome e tal, e o estádio também lembra bastante. Gente, mas a pergunta do Chaib é pertinente, ó. Fala, Chaib. O Clube 15 de novembro faz aniversário no dia 29, 29 de janeiro, exatamente. Tá Chaib. errado, né, Mas qual que é a lógica disso? Não, a lógica é desistir até hoje, independente, autônomo, com total autonomia e vida longa ao 15. O 15 que já foi profissional e ganhou do seu pai, seu Fábio Chaib, por 4-2. Eu mando a ficha técnica depois pro senhor. A gente quis selar a paz lá na... Tá difícil, tá difícil, mas não deu certo. Aqui é paz, grande Fábio Chaib. Que veio mais, hein, Fábio? Galera que é bis, hein? Eu acho que cancelou. aqui, depois do depois que de aconteceu, sábado, né? acabou. Foi pesado. Fiquei Né? sabendo que tinha até um A drone vigiando. A Macaca joga com o Ituano no Moisés Lucarelli. Tinha até um drone vigiando a turma lá. Foi um negócio pesado. Foi negócio... Ainda nada? Vamos pro ouvinte, então. Fazer o quê, né? Bom dia, Arena CBN, passando aqui de frente o Brinco de Ouro. E a minha escolha é o Ronaldo, hein? Ronaldo arrebentou. Erivaldo Souza aqui de Campinas, São Paulo. Pronto, tá vendo aí, ó? Ronaldo. Vamos até pro repórter CBN para não dar tempo pra você rebater, Gabriel. Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que havia uma organização criminosa infiltrada na ABIN, agindo de forma clandestina contra pessoas que faziam oposição ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A afirmação consta no despacho que autorizou a operação de hoje na casa do vereador Carlos Bolsonaro, em Angra dos Reis. A Polícia Federal identificou uma conversa entre uma assessora do parlamentar e o então diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, em que ela teria pedido a ele ajuda com uma investigação contra o ex-presidente e os filhos dele. Mais de 500 mil de brasileiros vão fazer o Enem dos concursos de forma gratuita. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, foram feitos mais de 660 mil pedidos de isenção da taxa de inscrição e pouco mais de 500 mil foram aceitos. Quem teve o pedido negado pode recorrer da decisão até esta terça-feira pela internet. As taxas variam de R$ 60 a R$ 90. O aplicativo Spotify removeu músicas de Djavan, Roberto Carlos, Ana Carolina e John Lennon da plataforma de streaming. Também não estão mais disponíveis músicas compostas por eles e interpretadas por outros cantores. O Spotify não fez nenhum anúncio prévio, nem explicou os motivos da conduta.
Ao portal de notícias G1, a equipe de Djavan disse não ter sido informada das motivações do Spotify. Um homem brasileiro subiu no telhado do aeroporto de Lisboa depois de ter sido proibido de entrar em Portugal. Ele foi visto no local vestindo uma calça jeans, mas sem camiseta. Policiais cercaram a área para fazer o resgate. O homem de 30 anos foi deportado e será levado de volta a Belo Horizonte. As autoridades não informaram os motivos para proibir a entrada dele no país. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35. Boa tarde para você, Mário Quitino. O que tem para hoje? Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações que tem acidente na rodovia Anhanguera, em Limeira, à altura do quilômetro 150, para quem vai em direção do interior. Já tem 1 quilômetro de lentidão lá no trecho, a gente está em contato com a concessionária para trazer mais atualizações, porém, já fica aí a informação, quem puder, no trecho de Limeira, a Bandeirantes é o melhor caminho. Inclusive, a Bandeirantes, ao menos por enquanto, não tem ponto de parada, mas já tem chuva em diversos pontos da região, atenção também por conta das pistas molhadas. É o caso, por exemplo, do nosso ouvinte que utiliza aí o anel viário Magalhães Teixeira. Tem chuva, principalmente nas proximidades da rodovia Anhanguera. Atenção à altura do quilômetro 11, até diminuir a velocidade quem vai em direção do Trevo de Valinhos e também da rodovia Dom Pedro. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações. Já já você continua trazendo mais atualizações do trânsito, das estradas aqui no nosso ponto final. Bateria não é tudo igual. Só Eliar tem mais resistência, melhor desempenho e a maior durabilidade. Não tem o que comparar. Só Eliar é excelência de ponta a ponta. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E o vôlei Renata entra em quadra daqui a pouquinho, 9 horas da noite, pela Superliga de Vôlei. O adversário é o Monte Carmelo. O jogo terá transmissão da CBN Campinas, com narração de Marco Guarizo e os comentários de Renata Rondini. Chegou o upgrade Daruge Chevrolet, a sua oportunidade de começar o ano novo de carro novo. Onix Plus Turbo, o maior espaço da categoria, com 60% de entrada e mais 36 parcelas sem juros. Novo Tracker Turbo LT 2024, o SUV mais vendido do Brasil, com seu seminovo na entrada a partir de R$ 132.900 e com mais R$ 99 você faz o upgrade para a versão Tracker LTZ, com financiamento em 24 vezes sem juros. Quer mais? Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 1937534400. Paz no trânsito começa com você. Arena CBN. Quatro horas e 38 minutos de volta com a Arena CBN, fim de semana de Ponte Guarani. O que você me fala, Cabelo? Bom, a Ponte Preta... Bom, primeiro, vamos falar do Guarani, vamos falar da parte boa primeiro. O Guarani fez um jogo muito convincente, um jogo para não deixar dúvidas em relação ao desempenho, à atuação. 3-0, sem discussão. Guarani caminha águas calmas, né? Eu acho que o Guarani tende continuando essa regularidade, a se classificar sem maiores problemas. Agora essa questão do Chay, que vai confirmar o grau da lesão aí e tal, e ver qual vai ser a atitude, né? Qual vai ser do Guarani. Será que Regis volta? Não. Isso é a grande pergunta que se faz, assim, em termos de... lá pelos lados do Brinco de Ouro. Já a Ponte tá que nem essa chuva aqui, viu?
Tá meio triste, melancólica. Carrancuda. Taciturna, Sorumbática. sorumbática. Quase trevoso. A Ponte muito mal, futebolzinho, um time sem vibração, um time sem espírito. E a Inter poderia até, em determinado momento, vencer o jogo. Vamos ver o que o professor Brigatti e todo o staff da Ponte prepara. Um jogo difícil de quarta-feira contra a Portuguesa no Canindé. E vamos ver. Vai ser duro. A vida da Ponte Preta não vai ser fácil, lamentavelmente. E aí, Carlão? A Ponte é uma candidata, né, ao rebaixamento, já tem pontuação de zona de rebaixamento, né? Ela leva vantagem nos critérios com relação ao Santo André e pontuação com relação à Inter de Limeira. Haja vista que ontem o melhor jogador da partida foi o goleiro Pedro Rocha, diante da Inter de Limeira, que é a lanterna, né? Com todo respeito ao pessoal de Limeira, eu acho que a Ponte ela teria que se impor. E a gente entende a gente sabe, né, dos problemas que a Ponte vive hoje, financeiros, isso acarreta em contratações abaixo do nível, mas a Ponte há algum tempo, né, permanece aquela coisa, ano novo, mas tudo velho, né, o mesmo panorama do ano passado, e hoje o sinal de alerta, mesmo na terceira rodada, e não é exagero não, na terceira rodada a gente tem que ligar o sinal de alerta para a Ponte, porque o rebaixamento é logo ali, a permanecer nesse estado. E o Guarani foi bem, né? O Guarani foi muito bem. O Guarani venceu bem, venceu com autoridade, jogando bem, não dando margem para qualquer ameaço do Ituano. Reinaldo, uma grata surpresa. Rapaz, que vitória, hein? Fez vitória com autoridade. Humberto fez mudanças e as mudanças surtiram efeito. Agora fica essa dúvida com relação ao Chay, né? Dependendo do grau da lesão. Será que ele Chay, hein? Então, o Guarani vai precisar. E quem que entra se ele Chay, né? Ou traz o Regis novamente, ou então vai ter que ir ao mercado, porque senão ele vai ficar sem um jogador daquela posição de criação. Ô, Carlão, você fala só rapidinho da Ponte ainda. Quantos, já terminou. Quantos pontos? Quer comandar o programa agora? 12 pontos. Nossa. Ela tem 3 sem nenhuma vitória. 3 aonde? Tem 2. Tem 2 sem nenhuma vitória. 2 pontos. Né? 3, se fosse 3 tava bom, hein? Vai ser sofrido, hein? Mas não é surpresa, né? Não é surpresa. Não. Né, por tudo que tem acontecido na Ponte, a gente sabe que isso não surpreende ninguém. Não adianta a diretoria ficar reclamando, jogando culpa nesse, naquele. Eu acho que a diretoria tem que se mexer. Alguma alternativa tem que criar, porque a se Ponte não tem todo dinheiro, ano brigar, fica nessa lenga-lenga de se não tem dinheiro, tem que ter criatividade. É muito complicado. Como ter criatividade sem dinheiro? Se vira. Isso aí cabe aos homens da Ponte. Não quis assumir? Não brigaram tanto para assumir? Portanto, então eles deem jeito. E o que preocupa é o discurso do Brigatti após o jogo, pedindo paciência para a torcida. É um filme repetido que a gente já vê há alguns anos a Ponte Preta. Ano passado era com o Felipe Moreira, falava que o time estava jogando bem, também que ia encaixar durante o campeonato. O início é muito complicado. Falou que até entende as vaias do Brigatti, mas é a mesma coisa que a gente vê há algum tempo na Ponte Preta. Ano passado foi a mesma coisa, chegou na última rodada ainda com possibilidades, né, de ser rebaixada. E nesse campeonato de tiro curto, daqui a pouco já bate esses 12 jogos aí, a Ponte Preta jogando dessa mesma forma, sem muita qualidade e sem muito criatividade também, né? O time da Ponte ontem foi muito mal. A não ser pelo lance do Elvis, né? Que deu o chapéu no meio do jogador. Aliás, que lance lindo, hein, velho? Mas eu acho que esses treinadores, né? Claro, com todos os questionamentos com relação ao Felipe, o próprio Brigatti, mesmo o Hélio dos Anjos, mas são vítimas, vítimas. O que o Brigatti vai falar na coletiva? Que a diretoria não tem dinheiro, que a diretoria não dá estrutura, que o salário não sei o que não tá pago, que tá perdendo o jogador a cada... Não tem como. Isso aí ele discute internamente. Para a imprensa ele tem que dar esse discurso. Agora, pedir paciência para a torcida da Ponte é impossível, né? Certa feita eu fiz uma entrevista com o Gilson Kleina, ele pediu paciência, eu falei, mas Gilson, desde 1900 o torcedor tá com a paciência, então ele não aguenta mais, ainda mais agora, né? Que desde 2022, tirando o recorte da Série A2 de 2023, em que ela foi campeã, o panorama é o mesmo, rebaixamento, muda campeonato, é brasileiro, é paulista, a luta é a mesma, rebaixamento. Torcida uma hora cansa. Literalmente. Bom, 4h44. Bom, falamos um pouquinho do Corinthians, né, dos tropeços do Timão, vamos entrar nos outros grandes. O outro ouvinte mandou aqui R9 com um joelho só, jogou mais que o Romário. Polêmico, hein? Pellegrini, de Santo Antônio de Posse, também mandou mensagem pra gente. Almir, do Jardim das Bandeiras, falou que tá chovendo bastante por lá. Aqui também. Cuidado, hein?
tá caindo muita água do céu. Boa tarde, amigos. Gostaria de saber sobre o material esportivo da Ponte. Havia sido anunciado a Diadora, mas está jogando com a do ano passado. Gustavo Donegar, da Vila Georgina. Ô, Gustavo, é a partir de fevereiro, tá? Que vai ter o lançamento, então tá tudo dentro do que foi combinado. A partir de fevereiro, a Ponte deve jogar com a Diadora e também divulgar o novo uniforme. Olha, apesar... Eu não sei explicar muito sobre esse novo material esportivo, mas eu sei que a Dia adora. O 2024, ele tá indo na mesma escola tá da batendo rapaziada. forte, colocando. E eu prometi que não vou rir mais. Mas tudo bem. Tá indo bem. É uma observação só, entendeu? Não tem isso jogo aí. fácil. Não tem jogo fácil, Carlão né? de Freitas. Vai. Apesar da fragilidade do time da Ponte, acho que o Brigatti não tem gabarito para treinar a macaca. Sim, eu tenho alguns questionamentos, mas eu acho que o Brigatti ele fica Porque você refém foi o desta primeiro situação. a defender ele, né? Não, eu acho que todo esse problema Não envolvendo gagueja, a não. Ponte, esse pessoal é vítima. Tudo bem, o Felipe não foi bem e tal, mas vítima também do que acontece na Ponte. O Brigatti também. Vai trazer quem, então? Vai? O Carpini é Gilson Kleina de novo? dos Anjos. Gilson Kleina de novo? Então, o próprio Hélio dos Anjos, que vinha fazendo um bom trabalho. Você acha que hoje, com essa diretoria aí, o Hélio vai ter respaldo? Não. Esse time vai disputar uma Série A1? Com esse time você disputa uma Série A2. Tudo bem. Bambu. O final da história foi legal, foi bonito, foi emocionante. Agora, uma Série B e Série A1 do Campeonato Paulista, os números estão aí, não preciso falar nada. A Ponte ela tem que sair dessa rua escura, tá louco. O ouvinte mandou, mas agora você quer mudar até o estádio de posição? Não é nada disso. Diego de Campinas. O baixinho era monstro. Nossa! Boa tarde. Na minha humilde opinião, entre Ronaldo e Romário, eu fico com o Ronaldinho Gaúcho. Esse sim jogava bola pra valer. Mas aí é um outro assunto, um outro esse momento. não tá na enquete, hein? Não tá. Mas Mas e é outro bom ouvinte também. aqui mandou falando, Leandro do Táxi, vocês esqueceram do Ronaldinho Gaúcho, hein? Mas é só- bom. Clésio posição Palhares. diferente, né? Posições diferentes. Clésio Palhares, de Campinas. Quantos gols tem Ronaldo e quantos gols tem Romário? Mas o Romário contava até o gol do videogame, pô. Não tem jeito de Aí competir não, desse jeito. cara. Mas só Romário voltando fez. ao assunto Romário outro dia foi fazer uma partida de demonstração de... Futebol. Não, de basquete. Ele fez 6 cestas de 3 pontos, contou o número de gols. Você tá brincando. Mas Você agora, vê. voltando ao assunto Ronaldinho Gaúcho, o tratar a bola, o carinho com a bola, o Ronaldinho Gaúcho é melhor que o Fenômeno e melhor que o Romário. Sim. Tratar a bola. Tratar a bola. Olha, o ouvinte está dizendo aqui um fato que é bem verdade e estava passando pela gente, hein? Qual que é esse fato? Vai. Dependendo dos resultados da próxima rodada, o Corinthians pode terminar na última posição com apenas 4 Pega o rodadas, São hein? Paulo na Neoquímica, né? Tá fácil, amanhã, tá hein? fácil a vida do... Tá fácil a vida do Corinthians, hein? Será que o barco vai afundar? Eu vou falar pra você, a Ponte Preta é uma vergonha, o Corinthians, então, pelo amor de Deus, Não né? fala assim, Com gente. todo o Será investimento que, que será tem. que, será que o Tricolor Paulista acaba com o tabu amanhã? Não É a de nunca ter chance, né? vencido na É amanhã o jogo, hein, gente? É na Neoquímica? É. Ih, na Corinthians Neoquímica. ganha. 3-0. Brigatti, pelo amor de Deus, tira o Gé. Ele não tem fundamento básico do futebol, não sabe o que é dominar uma bola. Concordo. E o goleiro precisa parar de reclamar e sair jogando mais rápido. Ó. Esse negócio de Ouvinte sair mandou. jogando rápido no jogo do Guarani, até destaquei isso na jornada. Tem hora que o jogar rápido não funciona. Só o Everton sabe jogar rápido nesse país. Os zagueiros, o Léo Santos e o Ryan, falavam pra ele assim: vai, Heitor, Mike, pra abrir e pra sair. Aí o goleiro pegava a bola e jogava no lateral. O que acontecia? Perdia a bola na intermediária, o Ituano vinha, porque o Ituano também, coitado, tava numa noite infeliz, né? Não, mas aí você tá confundindo. É o Mirassol, não era? Não, Ituano, pô, sábado. Eu não entendi a piada dessa vez. Não é piada, não. É que ele tá falando da Ponte Preta. Não, eu tô falando do Guarani. Ah, Guarani, bom, porque não foi contra o Guarani. Não pegou. E Foi a a Inter de Ponte Limeira. não Nossa, que pegou o salada. Mirassol. A Inter pegou a Não, Inter vamos, de Limeira. Vamos O estabelecer uma ordem. né? Mirassol jogou Contra. Foi 1-1. Novo Horizontino. Novo Horizontino, 1 a 1. Isso. O Guarani jogou contra o Ituano, que é de Itu, Isso. E a Ponte contra o São Bento. que é de Sorocaba. Então, Não, qual a confusão Tá louco, nisso, gente? Onde que a gente errou? pegou. A Ponte é Inter Ah, de a Ponte Limeira. com a Inter de Limeira, que é de Limeira, não sei É se de você tá Limeira. sabendo. Por isso que chama Inter de Limeira. Exatamente, Que nem porque tava se na fosse a legenda aí. Inter de Milão, seria Inter de Milão, então Exato. seria Inter de Limeira. Mas eu queria só falar que, assim, às vezes a pressa é inimiga da verdade. perfeição. Exato. O Douglas Borges saía jogando rápido, ou pro Mike ou pro Heitor, e aí, porque a zagueirada ficava, vamos. Aí perdia a bola na intermediária,
É porque o Ituano, como eu disse, estava numa noite infeliz, não acertou uma bola no alvo. E aí, mas gerou uma reação do Guarani contrária, ou seja, o Guarani teve que se recompor defensivamente de uma forma inesperada. E isso acontece o quê, Carlão? Desgasta o jogador mais rápido. Então, às vezes, é melhor você ter paciência para escolher o momento certo do que sair jogando com pressa. E o Humberto Loser concordou comigo, que eu perguntei isso na coletiva para ele. Que bom. 4h50, pois não, Chaime? Você viu o caos que aconteceu na Série A3 aí, que coisa estranha? Não, o time não. do Padre. O time do Padre é o Catanduva, né? O time do Padre, prefeito da cidade, foi fundado em 2017, tá fazendo um bom trabalho, subiu de divisão ano passado. E o Catanduva foi jogar com o Grêmio Prudente, lá no Prudentão, esse final de semana. O Catanduva tem Thiago Ribeiro entre os atletas, aquele que foi campeão mundial com São Paulo, jogou pelo Santos, no Cruzeiro também. Estava perdendo o jogo pro Grêmio Prudente por 1-0, virou o jogo com gol de letra do Thiago Ribeiro, um golaço, ganhou o jogo, só que a partida pode ser anulada, né? Porque o Catanduva acabou fazendo 6 substituições durante Como o pode, jogo. hein, gente? Ah, não, né? Aí eu te pergunto, Cabelo, não era melhor colocar um assistente de arbitragem do que o quarto árbitro? Tá fazendo o que o cidadão lá? Na várzea não acontece isso, cara. Lamentável. Que isso, gente? A falha, existe a falha do Catanduva, mas a arbitragem poderia ter... O quarto árbitro tem que falar, amigão. Foi. São 5. Porque, quer Mas saber, o técnico não esse negócio de percebeu 5 também? alterações, isso Às vezes não confunde percebe, mesmo, Chay. Não, Confunde beleza, mesmo. mas alguém tem que estar... Alguém, alguém, aliás, deve ser pago, remunerado pra... O Chaib perguntou uma coisa aí, mas o técnico não percebeu. Às vezes não percebe, Chaib. Com 5 alterações, no calor do jogo... está sujeito a falhar. Sim, Às vezes não percebe mesmo, infelizmente. É assim, gente, a coisa acontece. Mas quem tem que estar... O que o quarto árbitro faz a não ser viver de expectativa? Então... Fica dando bronca em treinador. Dando bronca em treinador, contando as substituições. Pô, foi um É papel absurdo, dele, né? pô. E ganha. É remunerado. E é remunerado. Ganha bem, hein? Ganha Então. bem. Vamos para mais um ouvinte aí, Marcelo, antes da gente ir para o intervalo, por favor. Boa tarde, galera da CBN. Boa tarde, galera do Arena. Aqui é o Romualdo, Ponte Pretano de Hortolândia. Os dois se equivalem, se equiparam. Romário e Ronaldo. Mas eu caberia aí um adendo, né? Caberia aí uma observação com relação ao Romário de 94, que foi também decisivo, mas o Ronaldo ele emplacou 2 gols na final, né? Coisa que não aconteceu com o Romário contra a Itália. O Ronaldo guardou os 2 gols contra a Alemanha, né? E faltou para o Romário na Copa de 94. É só a observação que eu digo. E aí? Só lembrando, né, que o Romário emplacou 2 contra o Uruguai, que levou o Brasil para a Copa. Ele fez 1 contra a Rússia, 1 contra a Suécia e por aí vai. E não errou o pênalti. Alguém errou o pênalti? Eu não entendi Baggio. também. Ah, o Baggio, né? Baggio. Mas é que são 2 gênios, né? Não, 2 monstros da bola. Então é até complicado. Eu não sou muito fã de comparação. Acho que cada um teve seu tempo. É que assim... É que no meu coração... Exatamente. No meu coração, quem manda é o Romário. Igual, E tem um apreço, uma admiração pelo Ronaldo e uma gratidão pelo Ronaldo enorme. É isso que eu ia deixar bem claro. Ninguém está desmerecendo o Ronaldo em detrimento. Imagina, eu não. Não, senhor. Você está negativo. Assim. Desde que começou no intervalo você fica fazendo, você fica votando no Ronaldo. Negativo. Eu percebo um certo desdém eu na sua percebo. voz. Eu acho que você pediu alguma camisa e ele não deu. Não, teve alguma coisa nesse pediu sentido. um autógrafo. Não, imagina. Porque você é conhecido lá em Indaiatuba como o rei camisinha, porque você pede camisa pra todo mundo. Todo mundo, Negativo. Exatamente. Todo clube que vai lá, você fala, você não tem uma camisa aí, não? Tem um amigo meu que torce pra você não tem um... Pode dar uma pra ele, né? É aniversário dele semana que vem, aí você vai lá e pega pra você. É o rei da camisa. Negativo. Pô, Cabelo, aí você me decepciona. O famoso varal de vestiário. É camisa. Boa tarde, meninos. Juliana de Vinhedo. Juliana. A Juliana não quer sambar, hein? Cada jogador com sua particularidade. Time campeão é aquele que ganha e faz gols. Por falar nisso, qual dos dois fez mais gols pela seleção brasileira? Acabou a discussão. Ronaldo. Acabou. Intervalo. Voltamos já. Arena CBN. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti.
Atente, os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. 4h55 de volta com a Arena CBN. Eu gosto do intervalo, porque é um momento de sempre muita descontração. Turbulento, hein? Aqui no nosso bastidor, né? Turbulento. Momento em que a galera se respeita, tudo tranquilo. Eu falei um negócio aqui, o cabelo Enfim, elogiar né? minha mãe, cara. Não falei, não. Que cor. Foi Vamos mesmo, mas precisar nem, pô, nem tá na discussão, cara. mais um churrasco na casa do Fábio Chaves para aparar as arestas. Vamos lá. Tem mais ouvinte aí mandando? Põe no ar. Fala, rapaziada do Arena. Trânsito danado, baita chuva aqui. Mas eu tenho que participar dessa enquete. Ô, Chaib, vou discordar de você, cara. Vai lá, O Chaib. Ronaldo, óbvio que você não resumiu ele às arrancadas, né? Mas você pensa no final da carreira dele, jogando pelo Corinthians, ele teve que se reinventar. 2 joelhos operados, 30 quilos acima do peso, e o cara fez o que fez. Ronaldo é totalmente diferenciado, cara. Um exemplo de inteligência, de jogador completo. Ronaldo, ele é o cara. Dos que eu vi jogar, não tem pra Messi, Pronto. não tem Cristiano Ronaldo. Pronto. No auge da carreira, Ronaldo só atrás do Pelé, que eu não vi jogar. Mas dos que eu vi, Ronaldo é o cara. Pronto. Mas os saudosistas, enfim, né? Ronaldinho! Vai mais um aí, meu caro Marcelo Abreu. Boa tarde, Arena CBN. Sem dúvida nenhuma, Ronaldo fenômeno. Mais um. Lembram Só aquele paulada, gol que ele fez contra o Santos na Vila Belmiro? Sim, Que até como não o Pelé esquecer. aplaudiu? Contra o Fábio Costa, hein? Não me esqueço desse dia. Não me esqueço. Gols oficiais. Mandou aqui, ouvinte. 747 do Romário, 414. Não, 747. Ih, mas tá errado aqui. 747 do Romário, 414 do Ronaldo. O Romário tem mais gols. Mas a carreira do Ronaldo foi atrapalhada também. Não é isso não. É que o Romário pegava o Bangu, né? Pegava o Olaria, né? Pegava o Rezende. Mas o Ronaldo Nunca pegou encarou um Barcelona na frente, ali. Alavés. Não, sabe? um Vamos Raio lá. Valecano. Almeria. Hoje é Raio contra- Valecano. Hoje é contra quem? Hoje é contra o Rezende. Hoje é contra o Macaé. Mas teve nego que Mas jogou enfim, contra né? o Uberlândia, Teve contra a branco Patrocínio, também. contra o Valério Doce. Vai mais uma aí, vai mais uma, Marcelo Abreu. Com todo Meus respeito. amigos, Com todo respeito. se o Romário tivesse tido uma contusão das 3 que o Ronaldo teve, Mas não teve, né? ele nunca mais jogaria bola. Pronto. Ronaldo sempre. Eu vou ser polêmica aqui. O Romário teve uma lesãozinha na coxa lá, né? No posterior. Nunca amarela. Não amarela, não. No pipoca. Ai, senti a coxa aqui, ó. Pergunta pro palmeirense se ele lembra do Romário. E se tivesse VAR? Se tivesse o VAR na época do Romário, ele faria esse mundo de gol? Não. O quê? VAR. Faria. O Do Romário foi jeito que muito- você tá falando, até a Beth Não, faria, cara. Para. Você O acha que Romário a foi muito Paty acima faria? da Isso. média. A Paty não, mas a Beth faria. Ele não aguentou, ele riu, ele não aguentou o trocadilho. Mas sabe o que foi? É que eu dei risada da alegria do menino quando ele emplaca um, entendeu? Entendi. É que o cabelo não tem o cacuete. Não, de ainda colo- bem que não Ainda tem, bem, né? né? Nossa. E quando ele emplaca um, ele parece ano novo. Vai mais um aí. Não, mais um ouvinte não. Vamos pro sarcófago, tá na hora. Opa! Abre! Marcelo Abreu! Se você não abrir, nem eu. Toda regra tem sua exceção, né? Opa! Nossa, deu até um disparo no peito. Tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido. No ano do lançamento dessa música, aconteceu o jogo do sarcófago de hoje, correto, meu caro? Correto. William? E o William, ele deu uma bomba no acervo EP Exatamente. e resgatou um jogo envolvendo a Ponte Preta contra o Bragantino. O Bragantino antigo, né? Antigo. Até verdadeiro. que não Verdadeiro, massa bruta. existe ou não existe? Não existe. Não existe. Segundo o Carlão de Freitas, não existe. E o Bragantino, nesse jogo, entrou um jogador com a camisa do Bragantino no decorrer do jogo. Foi. Quem que era? Canígia. Aquele? Não, aquele outro. Ah, outro. Canídia.
No Bragantino. E aí, Fábio Scheib, em que ano foi esse jogo? Caiu o Fábio Scheib, velho. Ah, Fábio Scheib não foi. Então, e aí, Carlão? 1996. E aí, Eliel? Não faço a mínima ideia. Vai pela música, Rei do Gado, novela. 95. 95 e Carlão? 96. O Scheib ainda... O Scheib já foi, né? Tá tendo que organizar a casa dele, porque depois do evento o negócio foi pesado. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Para você que está sintonizado no youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a reportagem que foi exibida desse jogo na época. Para você que está no FM, fique com o áudio da reportagem. O primeiro gol da Ponte Preta só surgiu aos 44 minutos do primeiro tempo. Xandão cobra escanteio e Júlio César desvia de cabeça para fazer 1-0 Ponte. No segundo tempo, Xandão cobra a falta com perfeição e Barrinha toca de cabeça para aumentar o placar. 2-0 Ponte. O gol de honra do Bragantino saiu de uma jogada individual de João Santos. Ele passa pela defesa da Ponte e chuta. O goleiro André Dias aceita. 2-1. O Bragantino quase chega ao empate no finalzinho do jogo. Depois da troca de passes, a bola sobra para Edilson, que chuta forte. A bola bate no travessão e a defesa da Ponte alivia. Final, Ponte Preta 2, Bragantino 1. O travessão tá mexendo até hoje. Que bomba. Pancada, hein? Que pancada, hein? Ô, William, alguém acertou? É, acertou. Quem? Ele é Almeida. Opa! Foi no chute hoje, hein, gente? Foi no chute. Mas Fala a vamos ficha lá. técnica, então. Ponte Preta 2, Bragantino 1, 29 de janeiro de 95. A ponte de André Dias, César, Pedro Luiz, Marcão e Paulo César. Júlio César, Dionísio, Xandão, depois Gringo e Tome, depois Everaldo. Arnaldo Lopes e Barrinha, técnico Gerp Cerner. O Bragantino de Marcelo, Moisés, Hemerson, Marcão e Canígia. João Santos, Maurinho, Alberto e Ângelo, depois Kelly. Marco Aurélio, depois Celso. E Edilson, técnico Cilinho. Grande Cilinho, hein? Marcou época no São Paulo. Reportagem de Augusto Filho. É, faltou o repórter. Acabou lá, Marcelo? Vamos começar a semana então, né? Final da Copinha, né? Ó, amanhã tem clássico. São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. Amanhã vale o palpite valendo a caneca, né? Amanhã a gente podia fazer um agrado pro ouvinte, né? Valendo a caneta térmica. Amanhã. Quem acertar o resultado do jogo, hein? Não é? Não vai adianta ganhar vir com o São Paulo. Não, tem que acertar o o placar. resultado do jogo. Aqui é igual o bet, só dá certo se cravar. Mas aí vem só a caneca ou vem o kit? Não, aquele o kit tá muito caro, vai só a caneca. Só a caneca. Versão Isso aí. reduzida. E outra, Campeonato Paulista. Deixa... Eu vou avisar no ar, tem que pagar no estacionamento lá quarta-feira, hein? Não vão então, né? 5-2. Uma excelente semana pra você, seu coração peludo, cabelo. Valeu, boa tarde, abraço, até amanhã. Boa semana, viu, Scheib? Já tinha ido, mas buscamos você de novo, né? Ei, já Caiu de novo. Não, já foi. Tá caindo. Boa hein? semana, viu, Carlão? Valeu, Eliel. Boa semana pra nós. Tem um palácio lá, mas não paga a internet. Não adianta nada. Brincadeira. Tchau, boa semana, viu, Lu? Pra você também. Vambora, Marcelo? Dá um jeito aí, vai. Arena CBN.